Vamos começar a falar de Superclássico, porque agora é oficial, hein? Segundona, estamos em semana de Superclássico. Na próxima quarta-feira, no Bundão de Zebra, o Cruzeiro irá visitar o Atlético no local onde o time celeste poderá selar sua soberania sobre o rival em 2025. O jogo da 28ª rodada da Série A será o sexto do time, entre os times, melhor dizendo, né? Nesta temporada. Até o momento foram 2 empates, 2 vitórias do Cruzeiro nos jogos da Copa do Brasil e 1 vitória atleticana, que foi naquele jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro. Atualmente na 3ª posição do Brasileirão com 52 pontos, 6 a menos que o líder Palmeiras, que deu uma sacolada no Juventude no fim de semana. 4-1. A Raposa segue confiante no objetivo de conquistar uma vaga direta na próxima Libertadores. Léo Jardim segue na expectativa pela recuperação de Sinisterra, Wanderson e Christian, que estão no DM se recuperando de lesões e ainda são dúvidas para quarta-feira. Quem é baixa certa é o Fabrício Bruno, que não conseguirá chegar a tempo após o Jogo do Brasil, que joga amanhã, 7h30 da manhã, contra o Japão. E um desfalque aí super importante, né? Porque o Fabrício Bruno, né? A bola que ele vem jogando, a segurança que ele dá na defesa ali, junto com o Vidalba, até pro goleiro Cássio, você fica mais tranquilão, né? Agora, vai ser complicado, ainda mais lá dentro da arena. Eu tava falando no começo do programa sobre o Cruzeiro vencer 3 clássicos direto, assim. É muito difícil, né, gente? Clássico, por isso que é clássico, né? Ainda mais super clássico, Cruzeiro e Atlético. É difícil. Mas, dentro da arena, pro Cruzeiro não seria muito bom pro Campeonato Brasileiro, mas um empate dentro da arena, o Cruzeiro esse ponto seria importante. E para manter esse ano, por exemplo, essas vitórias aí, esse empate, mesmo sabendo que perdeu um na primeira fase do Campeonato Mineiro. É complicado, Gordex. É aquilo que o Lélio fala, é complicado, difícil, duríssimo. Mas o Cruzeiro tem time para enfrentar o Atlético, né? Mostrou isso já em 2 oportunidades lá dentro. 2 não, né? 1 oportunidade lá dentro, depois no Mineirão, vencendo na Copa do Brasil. Vamos ver o que acontece aí com desfalques. Agora, o Sinisterra, eu não acho que ele é tão desfalque aqui. Eu acho que, no caso, o Wanderson, pela equipe do Leonardo Jardim, que ele vem montando, que o Christian e o Wanderson, que ele trabalha pela equipe do Cruzeiro. Sinisterra não, agora o Fabrício Bruno, sim, é um grande desfalque aí pra esse jogo, principalmente com os atacantes do Atlético, que são rápidos, né? Pois é, o português, esse clássico tem um ingrediente a mais, pensando em 2 artilheiros dos times, né? E que estão numa seca. O Caio Jorge, ainda que seja o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, tem alguns jogos que não marca. E por outro lado, tem o Hulk também, que tá num jejum lazarento. E tem gente perguntando, Rafa, mas você falou aí 6 jogos. É que tem que lembrar que teve aquele amistoso no início do ano, lá nos Estados Unidos, né? O 0x0 lá da Copa Estúdio Universal, o UFC. Isso, que foi mais pancadaria do que bola rolando naquele jogo lá. Acho que foi 18 de janeiro, inclusive. 14 ou 15 de janeiro. Não, 18 de janeiro. 18 foi um UFC. Foi horrível. Bom, ô Rafael, é o seguinte, a gente vem de 2 clássicos, onde a expectativa era enorme, onde só se falava no clássico, onde até mesmo com a primeira derrota do Atlético, quando o São Paulo chega, reacende-se a chama de uma reversão de um quadro. O atleticano acreditou que poderia reverter, o Cruzeiro deu a resposta no campo. Então tudo que cercava, o clima que cercava o clássico era um. Hoje é um clima bem diferente. Eu sinto que pelos últimos resultados do Atlético, pela a sua folha de atletas disponíveis, e o Cruzeiro, pelo aquilo que fez contra o Sport no Mineirão, o clássico perdeu um pouco do seu peso. É sempre um clássico, mas não é mais aquilo que se tinha na Copa do Brasil por uma vaga eliminatória. O Atlético entra no clássico pela honra de não perder para o rival, obviamente, e também de se acomodar de forma tranquila fora da zona de rebaixamento. Talvez ele possa ir para uma Sul-Americana, porque só 2 times ali não vão para lugar nenhum. E Sul-Americana é um torneio que a maioria dos times vão ali, que escapam do rebaixamento. Cruzeiro, sem falsa modéstia. Se o Cruzeiro tivesse numa outra vibe, tivesse vencido o jogo do Sport, eu poderia te afirmar que com os desfalques que tem o Atlético, o Cruzeiro seria
muito favorito pro jogo, apesar dele ser na MRV. Sem essa certeza, nós vamos precisar, Rafa, de ver qual Cruzeiro vai pro campo. Qual vai ser a pegada? Como vai ser o entendimento daquele resultado? Eu acredito que nada aconteceu. Que o campeonato segue, o Flamengo perdeu pontos, o Palmeiras abriu um pouco, só que o Palmeiras vai ter dificuldade logo ali, num jogo contra o Flamengo também, e nos seus confrontos de Libertadores. Então, se o Leonardo Jardim conseguir ser inteligente o bastante para colocar na mentalidade dos atletas que nada mudou, vida que segue, Cruzeiro tem favoritismo. Não um favoritismo destacado, mas um leve favoritismo devido aos desfalques do Atlético Mineiro. Meus amigos, é um jogo que promete, né? Agora 9h30 da noite na quarta-feira. Esse horário é porque vai ter essa rodada de clássicos do Brasileiro. Eles caíram em meio de semana por conta de jogos data FIFA, né? Esse calendário gostoso do nosso futebol. E é um dia que teremos outros clássicos também, né? Se eu não tô enganado, a gente tem um Corinthians e Santos na quarta-feira. Você vai? 7 jogos do Brasileirão. E tem também Botafogo e Flamengo, né? Tem. São os times que mais interessam o Cruzeiro nesse Palmeiras momento. Palmeiras e e Bragantino. 7 da noite, né, Peroba? É, isso aí. E Atlético e Cruzeiro 9h30 e 7h30 tem também esse Botafogo e Flamengo, né? São jogos ali de quem tá brigando na parte de cima. Você perguntou o quê? Você vai, Gordão? Estarei lá. É mesmo? Tem Estarei o Bavi. Tem o Bavi também. O Bavi é na quinta, né? Na quinta. É na quinta. Mas nessa rodada, né? É, na rodada. Eu também concordo com o Portuga. O Cruzeiro é o favorito pro jogo de quarta-feira. Pelos desfalques do Atlético? Não, pelos desfalques, até mesmo pelo que o Cruzeiro joga e o Atlético... Esse ano que o Pela Cruzeiro vem campanha, mostrando. Brasileiro. oscila demais, o Atlético vem de uma boa vitória sobre o Sport, né? Principalmente depois da ótima impressão que deixou o Sport contra o Cruzeiro. Isso. Foi uma boa vitória. E agora, o Atlético ele vai ter desfalques num setor fundamental, que é na defesa. E o Cruzeiro ele é muito forte para roubar a bola ali no campo do adversário. É o que ele, Aquela marcação ele faz alta ali em de cima. melhor, essa marcação alta. Então, o Atlético vai ter que fazer um jogo de superação. Mas assim, se o Palmeiras, por exemplo, tivesse tropeçado no sábado, talvez houvesse uma operação aí Uma motivação. o resgate do soldado Fabrício Bruno. Vamos resgatar o soldado. Mas depois desse sapeca do Palmeiras, o Palmeiras já abriu 6. Com um jogo a menos, eu não sei. Difícil, né, Léo? Aí fica difícil. E lembrando que é o Palmeiras. Jogar menos do Palmeiras é contra o Santos. E lembrando que é o Palmeiras, né, Léo? Não é um outro time que vai vacilar rápido. E você vai e pega aí o Palmeiras, ele jogou com um time quase que alternativo contra o Juventude, cara. Bom, um dos gols foi do Bruno Rodrigues. Mesmo. Sabe, o Rafael Veiga foi titular. Ele que não tem sido titular. Olha o elenco que ele tem. Então, é o elenco que o Palmeiras tem. Sem o seu capitão, que é o Gustavo Gomes. Até o Bruno Fux fez gol. O Bruno Fux jogou de volante, velho. Pois é, ele fez A zaga gol. foi Murilo e Mikael e Bruno Fux estava um pouquinho mais à frente. Pois é. Então, Agora, é complicado, mas eu também vejo um favoritismo do Cruzeiro, mesmo o jogo sendo da Arena MRV. Isso pra mim é fato. Mas no clássico sempre tem aquela... É. equivale. Aliás, isso, né? O torcedor precisa entender uma coisa. Esse papo que clássico não tem favoritismo é pra fazer média. Tá? Sempre quem é o melhor e quem está melhor vai ser o favorito. Claro. Agora, por outro lado, A bola jogando. isso não significa dizer Que vai ganhar. que o time melhor vai ganhar. Mas que tem favorito. Nós vimos o Atlético entra num clássico contra o Cruzeiro em 2021 como favoritaço e perde o jogo. Gol do Ayrton. E ainda com confusão do Ulf com o Pote. Você pegou a sobrinha? Vai tomar pois é. Cala a boca, bumbum, Então, nada. aquele jogo que o Cruzeiro tava mal, caindo pelas tabelas, o primeiro na arena, Estreia na arena. quem era favorito? Era o Atlético. O Cruzeiro foi lá. Não, ninguém imaginava que Não, o Cruzeiro não. venceria. Quem fez o gol foi o Gênesis. Mas venceu o jogo. Aí, tá. Mas ninguém esse é o jogo. a expectativa não era que o Cruzeiro vencesse aquele jogo de jeito nenhum. Até pelo contrário, Sim. Léo. Era até perigoso tomar Sim. uma lenhada. Tinha alguns desfalques, foi até a estreia do Foi Kaique. Kaique, Bruno. Japa.
Pô, os caras... Verdade. Seabra. Pô. Zero Seabra, não era o Zé Ricardo? Mas o Alfredo... Inclusive, Zé o Ricardo. Seabra daqui sempre... Ô, Alfredo, Oi. É, né? É mesmo. Beijo, Daniel Seabra. é assim... É que a gente não sabe como é que o Cruzeiro vai reagir depois desse jogo contra o Sport. O Rafa me perguntou, desculpa, Rafa, que eu não pude entrar nessa seara, mas vou entrar rapidinho agora, sobre Caio Jorge e sobre Hulk. Sobre Caio Jorge, a bola continuou chegando. Ele não jogou o último jogo contra o Sport, a bola chegou, o Gabigol fez o gol. O Cruzeiro cria. Só que precisa ver se esse Cruzeiro vai se abater, vai baixar os braços, devido a tudo que o Lélio falou sobre o Palmeiras. É bom lembrar, o Palmeiras vai ter confronto direto contra o Flamengo no Maracanã. E tem o jogo contra o próprio Cruzeiro. E tem a semifinal da Libertadores entre esses jogos.